Bom, agora vamos conversar com o cidadão que eu não sei onde é que ele encontra tempo para fazer tantas coisas e para fazer muito e para fazer sempre. O doutor Nelson Nery. Vamos conversar com ele. Bom dia, meu irmão querido. Como vai? Bom dia, tudo bem? Satisfação estar aqui. É uma alegria tê-lo aqui. Bom, o Nelson é bastante jovem e vem fazendo muitas coisas em Teresina. Vamos trabalhar um pouco mais, vamos abordar apenas uma das facetas do Nelson, que me parece a mais instigante. O Nelson é presidente da Academia Piauiense de Letras. Essa academia completou 100 anos em 2017 e o Nelson, desde que entrou, empenhou-se em fazer edições de obras que estavam fora do mercado há muito tempo e obras que, por razões óbvias, não voltariam ao mercado. Livros que não têm apelo comercial, livros de autores que já morreram há bastante tempo, documentos que só interessam efetivamente a quem pesquisa. E o Nelson empenhou-se em publicar esses livros, republicar esses livros, reeditar esses livros, e o certo é que lançou pelo menos 2 ou 3 coleções. São 3, Nelson? 3 coleções. 3 coleções. Quantos livros ao todo já foram editados pela Academia na sua gestão? Pois, assim, foram para gráficas, acho que uns 140 por hora. Olha, 140 livros editados num curto espaço de tempo. As grandes editoras brasileiras, que por sinal estão se fechando, não fizeram tanto. Como é que nasceu essa ideia? O Santana já tinha feito isso, com um volume bom de livro. Arimatea Tito fez durante um determinado tempo, mas não com essa frequência e nem nessa quantidade. Qual foi a mágica para conseguir chegar a tanto, Nelson? A Academia já veio de algumas experiências, desde sua fundação, seja usando a gráfica oficial no comecinho dela. Na verdade, os primeiros contatos da Academia, quando ela foi fundada, era junto à gráfica oficial. Depois nós tivemos um esforço muito grande na época da Condep e um trabalho do Arimatea Tito, o governo do Estado também teve uma publicação muito grande. E, posteriormente, eu acho que o Gesualdo Cavalcante, como secretário de governo, fez uma coleção também para o projeto Petrônio Portela. Petrônio Portela. Que também teve a participação da Academia diretamente através do Atito Filho, que foi um resgate, grande parte da memória do Piauí. Na verdade, eu devo dizer que a coleção centenária começou um pouco antes da minha gestão, começou em 2014. Em 2012, o Reginaldo Miranda, também um historiador, um advogado novo, mas muito envolvido, começou esse projeto, inicialmente via Senado Federal, depois ele conseguiu algumas publicações também com a Universidade Federal, que foi um parceiro muito importante nesse começo da coleção. Mas eu vou lhe dizer uma surpresa, você também ajudou muito sem saber, porque você era o presidente do CIEC em 2015, quando teve uma concessão desses recursos para a Academia, e essa é a principal fonte de renda que a Academia teve. Apenas a gente também foi para mim um aprendizado, esse trabalho de editoração. Então, é isso que você colocou. Eu acabei assumindo um novo papel nisso, como editor, que eu não tinha. Você já teve experiência com a Curisco há muito tempo, Oficina da Palavra também. Eu tinha uma experiência porque eu tenho uma pequena editora de livros jurídicos no Rio de Janeiro, sou sócio dela, chamada Editora GZ. Isso me deu alguma experiência de editoração. Mas eu também tentei aprimorar e fui aprendendo, fui negociando bons preços também, fui também dimensionando o número de livros por cada edição mais adequado à nossa realidade. E depois fui me aprimorando na cópia de descarte, de fazer algum tipo de memória. A gente começou a inserir uma foto do autor, de modo geral, uma edição que foi a base da edição da gente, também um resgate disso. E as coisas foram dando certo, né? Muito certo. Muito certo. E a gente teve um projeto que grande parte ainda, essa primeira parte da coleção centenária, ainda tem muito ainda as ideias e os livros indicados pelo Reginaldo, mas esse recurso do CIEC foi fundamental para dar uma dinamizada. Comecei também a ver outras editoras, outras gráficas aqui no Piauí, gráficas de alto padrão, que a gente pudesse fazer um preço também mais acessível. Acessível, né? E na medida que eu comecei a editar mais livros, ficou mais fácil o preço. Foi uma somatória de energia. Eu acho que eu talvez seja apenas o vértice disso,
mas, na verdade, é um conjunto de pessoas, conjunto de ideias também, pessoas que fizeram essa revisão. De modo geral, a gente fez um regramento. Quem faz a revisão, que é algo mais caro do livro no Piauí, a revisão. A revisão é muito caro em qualquer lugar. É muito caro. E a gente começou, através disso, também tentando baratear com essas ideias. E eu também comecei a me tornar um revisor também. E acabei fazendo muitas revisões. Eu acho que metade desses livros eu fiz a revisão. Não tão boa como deveria ser, mas foi uma forma de dar dinamismo. Então, sem sombra de dúvida, esses livros têm suas imperfeições, é verificável. Mas eu fiz uma opção que eu achava que era mais importante a gente reeditar, resgatar para a sociedade essas obras, do que um perfeccionismo, que é compreensível em muitas pessoas. Eu sei que você é um perfeccionista também, mas foi uma opção que eu fiz, um risco que eu vou ter pelo julgamento ao longo do tempo, mas eu preferi resgatar autores totalmente desconhecidos da gente. Totalmente. Eu posso testemunhar, porque eu trabalho com livro, trabalhei muito com livro, editei muitos livros, ainda faço alguma coisa, mas o mercado de livro no Brasil está extremamente complicado, seu Nelson. Para vocês terem uma ideia, livrarias como a Saraiva, com toda uma história de tradição e de grandes edições, livraria como a Cultura, estão fechando as portas, estão diminuindo. A gráfica, a grande gráfica, que inclusive imprimia o material do Enem, fechou as portas, uma gráfica de padrão internacional, ou seja, há uma retração no mercado bastante grande, bastante aguda, e isso pode trazer consequências muito ruins para a cultura brasileira, né, senhor Nelson? E aí, o Piauí, um dia desse, o Fábio Novo falou uma coisa muito interessante. O Piauí, o estado mais pobre da federação, anda na contramão em matéria de cultura do Brasil inteiro. Enquanto se fecham teatros, não é, e bibliotecas e espaços públicos, na gestão do Fábio, quantos espaços foram abertos, restaurados, hein, seu Nelson? Sem sombra de dúvida, esse trabalho disso, eu acho que é um trabalho que a gente nunca deixou de fazer, você fez também como editor. Imagina a sua luta, que não sei nem como é que você conseguiu, porque eu não tive esse recurso público, tocar a Oficina da Palavra, tocar a Editora Curisco. É muito complicado. Acabei falido e mal pago, mas tudo bem, é outra história. Viu? Pois é, eu estou gastando dinheiro da academia. Mas, veja bem, essa crise mercaditorial é muito sério, no mundo jurídico, muito grave. Tanto que essa pequena editora no Rio, hoje era a sexta do Brasil. Mostra que há um processo de desfazimento da cultura no Brasil muito grave, muito grave, muito grave. E eu acho que o Piauí tem essa qualidade, né? Somos pobres, mas nós somos limpinhos. E estamos, como a gente é pobre, a gente procura uma dinâmica de como fazer, com o mínimo, não é verdade, essa experiência de mãe nordestina que transforma um pão em alimentação para uma família inteira. O Nelson faz um bocado disso na academia. Eu posso testemunhar, algumas das obras que ele lançou não voltariam ao mercado, talvez nunca mais, a não ser em trabalhos universitários, algum tipo de pesquisa, mas como livro, para que o público pudesse ter acesso, não. Livro como o do Clóvis Moura, você publicou, livro como o do Vitor Gonçalves Neto, o roteiro das 7 cidades, aquele livro não voltaria mais ao mercado, né? Que você já tinha resgatado, e nós fizemos uma edição a partir da edição do Curisco. Fascinante, foi um dos livros que mais me impressionou. Não, o Vitor era genial, né? Me impressionou. O Vitor era genial. Consegui agora uma edição do Fogo, você me prometeu, mas eu consegui. Você conseguiu o conto. O Fogo tem uma história, aquilo era uma novela, o Vitor deu aquilo para o poeta, aquele poeta de União, famoso. O Fenelon Castelo Branco? Não, meu filho, de União aqui. O Martim Napoleão. Ele deu os originais para o Martim Napoleão e o Martim Napoleão não teve tempo, não sei o quê, morreu, os originais se perderam e quando o cidadão da Bahia, não sei o que, Pinto, resolveu fazer uma coletânea de contos, ele entrou em contato com o Vitor. E o Vitor pegou a novela, condensou e fez aquele conto belíssimo, que talvez não, é o melhor registro daquele momento trágico que o Piauí viveu, da destruição das casas de palha pelo fogo, não é, Nelson? É um livro muito interessante.
O Fogo, eu até confesso que eu não li, o roteiro das Sete Cidades me impressionou pela modernidade. Extremamente moderno, não é? Muito moderno. A maneira de narrar. Narrar totalmente foi algo surpreendente para mim. Né? Outro dia, e a gente vai somando o trabalho de editoração, um pouco de sorte também. Também. Eu me lembro que eu estava um dia numa livraria aqui de Teresina e procurando um livro, de repente eu encontrei A Relação da Serra de Ibiapaba, que é um texto que praticamente inédito no Brasil. Era uma editora recente, a editora Almedina, e eu tive, e foi a base de a gente lançar essa publicação de 1654, do padre Antônio Vieira, e ele narra essa passagem à Serra de Ibiapaba. Então, na verdade, a primeira obra sobre o Piauí, propriamente dito. Recentemente também a gente teve a sorte de localizar, é um texto muito polêmico, porque ainda se duvida da sua autoria, que é o roteiro do Maranhão ao Goiás, passando pelo Piauí, que o grande historiador cearense Capistrano de Abreu atribuiu ao João Pereira Caldas, o primeiro governador do Piauí, em 1759, quando ele assumiu. E ele teria escrito esse livro, e é muito interessante. A gente está editando essa obra também, que ela saiu publicada no número da revista Histórica e Geográfica, a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, e nós estamos lançando essa obra também. Outro dia eu estava conversando com você, também foi uma surpresa também, e você até se mostrou surpresa, uma obra chamada Os Capurreiros do Piauí. Do Piauí. Do Clóvis Moura Batista, um autor praticamente desconhecido da gente. Eu não conheço essa obra. Eu recebi do nosso companheiro do Conselho Estadual, Wilson Serrani, que me deu um exemplar, e eu comecei a pesquisar. Depois o Dilson Lage, que tinha conhecimento do autor, porque ele publicou essa obra em São Paulo e se radicou em São Paulo. E tudo indica para a gente que ele era irmão de um acadêmico, o Benjamin de Moura Batista. Mas eu praticamente não contei muito pouco sobre ele, mas a gente tem a obra e estamos reeditando essa obra também. E fala uma coisa, quando eu cheguei a Teresina, havia um autor desta cidade que fazia um enorme sucesso. O sucesso naquela época era você ser lido por umas 10 pessoas. O Castro Aguiar. Você já publicou alguma coisa do Castro Aguiar? Como ficcionista. Depois ele se transformou em jurista, mora no Rio de Janeiro. Já morreu? Ainda é vivo? Não, ainda é vivo. É jurista. E ele tem 2 romances publicados aqui que são bem interessantes. Você está pensando nisso? Não? Nós já temos preparado um livro, fizemos um contato com ele, um dos romances dele, porque por uma coincidência, meu pai tinha sido amigo dele, depois eu fui saber desse contato, eu não sabia, mas eu encontrei na biblioteca do meu pai, tanto Adolescente Rua, como O Caminho da Perdição. Então nós estamos publicando esse Caminho da Perdição. Fez um sucesso incrível em Teresina, né, Nelson? Ele está vivo ainda, ele foi desembargador do Tribunal Regional Federal da terceira região no Rio de Janeiro, hoje ele está aposentado. Fez a revisão do livro, também ele teve participação dele, então nós conseguimos resgatar essa obra também, que é uma crítica dos costumes da década de 60 por mais aí. ou menos. O livro já tratava de coisas como desvio de conduta, meninos já entrando no mundo das drogas e tal. Olha, por favor, nós estamos focando só um aspecto da atividade do Nelson. O Nelson, além de presidente da academia, com todo esse trabalho de edição de livro, o Nelson integra o Conselho Estadual de Cultura. O Nelson, ele próprio, acaba de lançar um livro. Eu não sei se ele fez aquilo ou pagou alguém para fazer, sei lá. Eu sei lá. São 900... Tem muitas suspeitas. Tem muita. Eu não vou descer a detalhes para não comprometer o Nelson, que eu gosto muito. Mas são 900 páginas, não é brincadeira, não. É um livro de história e cultura, que é uma coisa bem mais abrangente. Você compreendeu o Piauí sobre o aspecto histórico, social e cultural. Esse viés cultural deu um trabalho danado, né, Nelson? Deu. Mas isso foi, essa experiência, assim, né, de editoração, me abriu muitos caminhos, e a vida é assim, um pouco misteriosa. Castro Aguiar mesmo tinha sido meu professor de Direito Penal, de Direito Municipal, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me formei no Rio. E de repente tu encontra o cara de novo. Encontro com ele, depois ele me disse que fazia de vez em quando um discurso para o meu pai, e a vida vai se... Depois eu fui também assessor do relator-geral da Lei Orgânica de Teresina, em 1990, o vereador Castro Aguiar, irmão dele, a vida fazendo isso. E uma das experiências desse trabalho de editoração da coleção centenária, é uma coleção que está prevista 150 livros, e provavelmente ela vai ser, chegando a esse número, vai ser a segunda maior coleção do Brasil. Isso é algo fantástico, né? Ela só pede para a coleção brasiliana. Que é uma obra monumental. Monumental, durou 30 anos para ser constituído, são 430 volumes. E
E a pessoa que a coisa foi construindo, a gente nunca sabia quando ela ia, eu já pensei em terminar no 100, aí recentemente ia chegar a 140, o Reginaldo Miranda protestou, nós vamos chegar até os 150, e aí a gente tem um autor também muito bom que está me devendo um livro terminado também, um tal de Sinés também. Deixa esse cara Tá me devendo também, está me enrolando, mas ele vai chegar. Vamos deixar esse cara, Mário, vamos tratar de outra coisa séria. Né? E eu comecei a fazer essa revisão em muito prefácio. Então isso me permitiu, em primeiro lugar, ter conhecimento que eu confesso que era muito pequeno sobre a literatura piauiense. E eu li vários autores e isso me deu um quadro muito grande. Não li todos, mas li muitos autores. Me diga uma coisa, já publicou Teodoro Bicanca? Teodoro Bicanca já foi editado junto com Civilização do Couro. Foi uma edição dupla. Esse é um livro que você precisa ler. Você em casa, meu irmão, tem que ler esse livro. Pois é. Teodoro do Renato Castelo Branco. O Nelson virá aqui num outro momento para a gente conversar sobre outros aspectos da academia. Por hora vamos ficar só na edição de livros e eu queria parabenizá-lo porque é um trabalho extremamente complicado editar livros. O mercado, evidentemente, é muito pequeno e o Nelson fez uma coisa, está fazendo uma coisa muito boa. Em lugar de grandes edições, pequenas edições que poderão depois serem reeditadas se aparecer interesse ou de instituições ou de pessoas. O que importa é que os livros estão saindo. Meu prezado Nelson, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente sempre aprende conversando com você. De todo o meu coração, eu que estou satisfeito de estar aqui. É uma alegria tê-lo aqui.